Êxodo capítulo 20, irmãos. Êxodo capítulo 20. Hoje nós faremos duas perguntas no catecismo, e duas por quê? Porque a 123, ela é a pergunta sobre qual é o quinto mandamento. E a resposta nós veremos agora. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Este é o quinto mandamento. E aí vem a pergunta 124, que diz assim, você pode abrir seu catecismo aí. Que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. Veja, o quinto mandamento, ele, assim como os demais mandamentos da palavra do nosso Deus, que compõem o decálogo, ele aparece não somente aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, mas também lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, onde a clara ordenança ela é repetida: honra o teu pai e a tua mãe. Veja, irmãos, a posição desse mandamento ela é significativa, porque aqui esse mandamento, como eu expliquei outras vezes, inclusive no último estudo, a posição que ele se encontra aqui inaugura a chamada segunda tábua da lei de Deus, que regula os relacionamentos humanos entre nós e os nossos semelhantes. Assim, ele funciona como um fundamento da ordem social estabelecida pelo próprio Criador. Ele abre essa série agora de mandamentos sobre este assunto. Então, para você ter isso muito claro em sua mente, que você nunca mais esqueça, assim espero, os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com o Senhor nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Redentor. E os 6 últimos, ou seja, do 5 até o 10, do 5º ao 10º, as nossas relações com o nosso próximo. O 5º abre essa série agora de mandamentos que tem esse foco. Observe que a pergunta 124 do catecismo, ela vai aprofundar o significado aqui dos termos pai e mãe que são utilizados no mandamento, no Êxodo capítulo 20, versículo 12. E nós entendemos, irmãos, o catecismo vai explicar isso, que os termos pai e mãe não se limitam aos nossos progenitores, isto é, aqueles que são os nossos pais biológicos, mas os termos aqui descritos, eles incluem toda a autoridade legítima que exerce, no caso, autoridade sobre nós. Observe como o catecismo diz: não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons. Essa interpretação, ela não é uma interpretação arbitrária, ou seja, que extrapola o sentido do texto, o seu significado. Na verdade, ela decorre do próprio princípio moral estabelecido na lei de Deus. Como eu expliquei também outras vezes, os mandamentos aqui descritos, eles são muito mais abrangentes em seu conteúdo do que à primeira vista parece para nós. Eu vou dar um exemplo disso com relação ao primeiro mandamento, para ilustrar isso para você e relembrar nessa noite. O primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O que o mandamento está fazendo não é apenas a proibição à idolatria, mas esse mesmo mandamento que proíbe idolatria também proíbe, por exemplo, o ateísmo. Porque a implicação lógica é que nós não devemos adorar outros deuses porque há somente um Deus. E uma vez que há somente um Deus, logo eu não posso ser ateu. Percebe? Conexão lógica que existe.
Então, por mais que o mandamento em si, no texto corrido, não esteja falando tudo isso, mas esta é uma inferência lógica e necessária. É lógica porque o texto tem essa conclusão ou tem essa implicação e é necessária. Ela certamente é uma conclusão certa, não tem como você fugir dessa conclusão. Necessariamente você tem que chegar a esse entendimento. Esse é um exemplo. A gente sabe que os mandamentos têm muito mais, o primeiro mandamento tem muito mais implicações, além de proibir idolatria e o próprio ateísmo. Então, o mesmo acontece com o quinto mandamento. Os termos pai e mãe não se referem somente ao pai e à mãe que nós temos de sangue, por assim dizer, mas eles são mais abrangentes. Isso também, irmãos, tem a ver com o nosso entendimento reformado de que os mandamentos eles são expressos aqui, e pensando agora especialmente no quinto mandamento, de modo representativo. Ou seja, mencionam um caso específico que inclui todos os casos da mesma natureza moral. E aqui pensando em pai e mãe, você tem aquilo que é a estrutura básica da autoridade, a família, que serve como modelo para todas as demais relações hierárquicas. A família é esse núcleo mais básico, onde a partir desta primeira instituição você tem essa ordem estabelecida por Deus, criada por Deus, como modelo para as demais instituições. Igreja, Estado, tudo isso, ou na verdade, antes de tudo isso, você tem a família como essa base, como esse núcleo aqui, como o paradigma que serve como modelo para as demais instituições. Observe como essa mesma ideia, ela aparece lá no Novo Testamento. Vai lá para Efésios capítulo 6, peço que você abra em Efésios capítulo 6. Efésios 6, e leia os versículos 1 a 3. Pode ler. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que estiver bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora volte para Provérbios. Provérbios 23. Provérbios 23. Os versículos de número 22 e depois o versículo 25. Versículo 22 e depois o versículo 25. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. 25 agora. Alegra-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Então, o mandamento, ele inclui não somente aqui o pai e a mãe biológicos, mas, como eu disse, serve como o modelo inicial, é o modelo base lá para você ter esse entendimento. Somente o pai e a mãe deve ser respeitado, deve ser honrado? Não. Como nós veremos a partir de agora, aqueles que são superiores em idade, em dons, em posição que o Senhor Deus colocou. Mas não menos que pai e mãe. E eu preciso frisar isso daqui. Pai e mãe são a base disso daqui. A base. Observe como Provérbios tem essa linguagem. Desde o início, desde o capítulo 1 de Provérbios. Essa ideia do pai falando com o filho, aconselhando o filho, orientando o filho. Conselhos que são dos mais diversos. Várias áreas diferentes. Com relação a como se relacionar com o próximo, se relacionar com uma mulher, se relacionar com o trabalho. Tudo isso todas as áreas da vida são ali, servem, no caso, devem ser orientadas pelo pai e pela mãe. E o alerta, a advertência é dado frequentemente também em Provérbios. Se o filho não escuta a repreensão, a instrução, o ensino do pai e da mãe, ensino este que seja fiel à palavra de Deus, é claro,
ele sofrerá as consequências. Certamente. Então, você tem isso muito claro aqui em Provérbios, Efésios 6 fala de novo o mandamento. Deixa eu fazer uma explicação também sobre isso em breve. Irmãos, por mais que, se não aparecesse, vamos dizer assim, né? Efésios 6 não existisse essa menção ao quinto mandamento. Ainda assim, um quinto mandamento, ele teria continuidade na nova aliança. Por quê? Porque, como eu já expliquei, os 10 mandamentos são a lei moral do Senhor Deus, a expressão do seu caráter. O que eu quero dizer com isso é que não precisa um mandamento aparecer no Novo Testamento explicitamente para que ele tenha validade. Ele já teria validade por causa da sua natureza moral. Contudo, uma vez que ele aparece no Novo Testamento com esse nível de clareza, expresso de forma tão direta, isso mostra para nós o quão importante é este mandamento. Porque na hora que Paulo estava instruindo a igreja de Éfeso sobre as diversas relações que existem entre marido, esposa, pais e filhos, ele vai citar de forma literal, direta, o quinto mandamento. Ele faz uso do mandamento de forma direta. Ele poderia ter feito isso com outras palavras, certamente, mas o Espírito Santo inspirou para poder, no seu escrito, para poder usar o mandamento de forma direta, enfaticamente. Isso mostra para nós a ênfase aqui da importância desse mandamento, que é repetido no Novo Testamento de forma clara. Mas vejamos agora o que o catecismo quer dizer com relação a essas expressões, que diz assim, mas todos os superiores em idade e dons. Primeiro com relação à idade. Vamos lá. Bem, irmãos, a ampliação do quinto mandamento para incluir superiores em idade não é uma mera inferência cultural, como se fosse somente uma questão das culturas. Nós temos culturas, especialmente no Oriente, onde se valoriza as pessoas mais velhas, os idosos, e por causa disso eles chegaram a esse entendimento. Não, claro que não. Aqui, a expressão superiores em idade, que aparece no catecismo, ela tem ou no caso ela decorre de um forte padrão teológico, que é consistente com a revelação bíblica. Sim, dentro da ordem comum da providência, é revestida de dignidade e requer honra. Vai lá para Levítico 19. Eu quero que você veja como a própria Bíblia, ela ordena o que o catecismo está falando aqui com relação a tratar com honra, com respeito, como superior àqueles que são mais velhos. Levítico 19, leia o versículo de número 32. Das camas te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quero que você note aqui 3 elementos, com o olho no texto aí, 3 elementos fundamentais nesse versículo aqui. Primeiro, o texto nos mostra um gesto externo que expressa aqui uma disposição interna. Irmãos, levantar-se diante das cãs é um ato visível de deferência, de respeito. Perceba que a lei, ela não trata apenas de sentimentos, apenas aquilo que é interno. Certamente ela trata do que é interno. Os fariseus, nos dias de Jesus, eles desprezavam. Na verdade, só que estavam preocupados com aquilo que pudesse ser visto. Todavia, a lei também trata daquilo que é externo. Expressões concretas de honra. Em outras palavras, não basta a pessoa ela dizer, não, no meu coração estou honrando tal pessoa, tal indivíduo. Ela tem que demonstrar concretamente a honra. Inclusive através de quê? De gestos, de expressões, atitudes, de comportamento mesmo, de postura. O texto diz, levantar-se. Percebe? A atitude corporal ensina que a honra bíblica não é algo abstrato. Há um reconhecimento da dignidade concedida por Deus àquela pessoa que tem as suas cãs. Cãs aqui é uma expressão para os cabelos brancos.
Esse gesto externo revela um princípio moral mais profundo. Reconhecer posição e precedência na ordem criada, através do ato de levantar-se. Segundo, no texto ainda, perceba a conexão entre honra ao idoso e temer a Deus. O versículo termina como? E temerás o teu Deus. Veja como isso é decisivo. O respeito ao ancião não é fundamentado meramente em uma convenção social, mas no próprio temor ao Senhor. Desonrar ao ancião, ao idoso, é, em última instância, irmãos, desprezar a estrutura providencial que o próprio Deus estabeleceu. Honrá-lo é um ato de reverência indireta ao próprio Deus. Como assim, pastor? Levantar-se nesse contexto, demonstrar deferência, respeito, honra às cãs de alguém, é uma expressão de temor a Deus. Terceiro, no caso agora indo para um outro texto também que está em concordância com o que diz aqui em Levítico. Vá lá para Provérbios. Voltando para o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Provérbios 16, 31. Pode ler. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. A metáfora que é utilizada é uma metáfora que ela envolve aqui dignidade real, de realeza. Coroa de honra são as cãs. Sim, a longevidade, dentro da teologia bíblica, é frequentemente vista como uma bênção pactual. Volta lá para Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12, eu peço que leia novamente. No caso, alguém pode ler agora, nos irmãos pode ler o capítulo 20, versículo 12 de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, a bênção prometida no cumprimento desse mandamento envolve longevidade. Longevidade. Observe a conexão aqui com relação à questão da pessoa mais velha. E aqui tem 3 implicações desse fato. Primeiro, porque envolve a preservação divina. Se tal pessoa chegou aos 60, 70, 80, foi porque Deus a preservou. Segundo lugar, é porque isso implica também em experiência acumulada. Experiência acumulada de vida. E terceiro, também envolve, infelizmente, não necessariamente, mas deveria ser, maturidade adquirida. Maturidade adquirida. Mas veja o que diz aí no versículo, lá de Provérbios, voltando para Provérbios 16, 31. O texto ele acrescenta ali uma qualificação moral. Quando se acham no caminho da justiça. O que significa isso? A honra associada à idade não é algo meramente automático, irmãos. Ou seja, no sentido moral absoluto. Ela está idealmente ligada a uma vida que é moldada pela sabedoria. Isso mostra o quê? Primeiro, a idade traz precedência objetiva na ordem social. Em segundo lugar, a justiça confere brilho moral à velhice. Então, uma pessoa mais velha, por si só esse fato, já aponta para a sua precedência na ordem social. Ora, ela veio antes de mim. Em outras palavras, é isso. E isso já implica em honra, em respeito. Em segundo lugar, quando isso aparece na vida da pessoa, a justiça sendo praticada, tal justiça confere um brilho moral à velhice. Então, tal pessoa será honrada não somente por causa da sua idade, mas por causa da sua prática de justiça, da sua sabedoria. Isso emoldura ainda mais, isso embeleza ainda mais as suas cãs, a sua coroa. Além disso, idade e sabedoria aparecem como temas correlacionados na Bíblia, na palavra de Deus, especialmente na literatura sapiencial, irmãos.
Vai lá para Jó. Jó capítulo 12. Jó 12. Jó capítulo 12. Versículo 12, pode ler. Está soberba como os idosos, na longevidade do entendimento? Está a sabedoria com os idosos. Isso. E na longevidade o entendimento? Veja que na literatura sapiencial, frequentemente existe uma associação entre a idade de uma pessoa e a sabedoria. Eu falei há pouco, né? Não necessariamente alguém, por ser um ancião, seja de avançada idade, ela será sábia ou será madura. Infelizmente, não necessariamente, porque deveria ser. Mas o padrão bíblico é esse. A ideia de sabedoria ligada ao tempo de vida. E por que isso, pastor? Por qual razão? Uma das razões é porque, aqui pensando em alguém que teme a Deus, lembrando que esse é o princípio da sabedoria, temor ao Senhor. Alguém que teme a Deus, quanto mais tempo anda com Deus, mais sábio será. Uma vez que ele teme a Deus e pratica a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, com o passar dos anos, o acúmulo dos anos, ele se tornará mais sábio, cada vez mais sábio. O conhecimento que ele adquire, ele terá cada vez mais condição de colocá-lo em prática, vivenciá-lo, sendo sábio. Então não é incomum, pensando uma pessoa crente, que teme ao Senhor e que cresce no conhecimento da palavra de Deus, nesse padrão aqui, não é incomum uma pessoa que está nesse padrão, ela dizer assim, por exemplo, já na sua velhice, quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, eu falava demais. Eu falava mais do que eu ouvia. Hoje, o meu comportamento é de ouvir mais do que falar. Isso não é uma fala, aqui a Bíblia não se opõe, é claro, a você falar muito. Mas a ideia é que o princípio é este, você ser muito mais atento a ouvir, a prestar atenção, a estar como alguém que observa e fala no momento adequado. Lembra de Eclesiastes 3? O tempo para tudo. Há também tempo para falar. Então, ouvir mais do que falar, nesse sentido, é uma expressão de sabedoria. E é algo que normalmente só vem com o tempo. Porque quanto mais novo a gente é, mais ávido para falar a gente é, mais acelerado para falar a gente é. E o que eu estou falando não é apenas de falar muito, entenda? Falar na hora errada, falar em momentos inoportunos e falar bobagens. Então isso se adquire com o tempo. Mas não é só o tempo, pelo tempo. Passam 10 anos, 20 anos, 30 anos e vai chegando na minha cabeça, no meu ser, por osmose. Não. É conhecendo a Bíblia, praticando a Bíblia, tendo um relacionamento com Deus, experiências com Deus, vivendo a vida comum. É assim, irmãos. Né? Dizendo que, porque tem muita gente que já passou dos 60, 70 anos de idade e, infelizmente, não sou sábio, como deveria ser sábio. Segundo lugar, no caso, segundo exemplo de sabedoria, no caso de idade ser associada com sabedoria. Sabe qual é? O modelo dos anciãos em Israel. Isso é maravilhoso. Na antiga aliança, o Senhor levantou homens para governar o seu povo. E normalmente a gente pensa apenas nos reis, nos príncipes, ou então mesmo na influência eclesiástica, dos sacerdotes, dos profetas. Mas a gente jamais pode esquecer, ainda mais nós, presbiterianos, dos anciãos. Os anciãos tinham um papel fundamental em Israel. Faziam parte da liderança do povo, das tribos. E ajudavam ali no governo do povo, na liderança. Olha o termo que é usado para eles: anciãos. No Novo Testamento, qual é o termo que aparece, qual é a palavra que aparece usada para o oficial ou os oficiais que governam a igreja de Cristo? Presbíteros. Que significa o quê? Ancião. Os anciãos, os anciões.
Anciãos, perdão. Os anciãos são aqueles que governam o povo de Deus na antiga e na nova aliança. Isso significa dizer que o texto está falando que só pode ser um governante, inclusive da casa do povo de Deus, se for alguém que já tenha cães, necessariamente? Não necessariamente. Mas a palavra, ela implica em ser alguém que já tenha maturidade, experiência, uma vida demonstrada, pública, de serviço a Deus e ao seu povo. Em outras palavras, neófitos não podem exercer tal cargo. Como diz 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo. Então, quando o Senhor, em sua sabedoria maravilhosa e providência, ele levanta homens para governar o seu povo na antiga e nova aliança, ele propositadamente, pelo seu Santo Espírito, escolhe a palavra ancião para designar estes homens, os anciãos do povo, aqueles que são sábios, são maduros, têm conhecimento, têm experiência e podem assim governar o meu povo. Ainda em Jó, capítulo 32 de Jó. Mesmo quando a Bíblia reconhece que sabedoria não é garantida automaticamente pela idade, o padrão geral é que o tempo proporciona maturidade, experiência e discernimento. Jó 32, versículo de número 9. Pode ler. Veja, está dando um exemplo da exceção. Aqui é a exceção. Ela existe. Mas só confirma a regra. A regra qual é? A regra é o idoso, o ancião ser sábio. Mas tem aqueles que infelizmente não são. Então veja, a precedência com relação à idade não é um comportamento por si só idolátrico. Alguém está idolatrando uma pessoa mais velha por causa disso. Não necessariamente. Mas é reconhecida como parte aqui, irmãos, da pedagogia providencial de Deus na história humana. É assim que Deus estabeleceu. Os mais velhos devem ser os conselheiros, via de regra. Os mais velhos devem ser aqueles que guiam. Os mais velhos devem ser aqueles que são o exemplo, o padrão da sociedade. Os mais velhos. Quando isso não acontece, nós temos já uma demonstração da corrupção, de quando os mais velhos não são o padrão, o quanto esse povo está corrompido. Ainda eu quero que você observe, com relação a esse ponto da idade, da sabedoria ligado à idade, à velhice, essa relação com o quinto mandamento. Como assim? Vamos lá. Os pais, irmãos, eles são naturalmente superiores em posição quanto em idade. Veja a lógica disso daqui. A idade, ela já está implícita no próprio mandamento. Quando o catecismo afirma que pai e mãe incluem superiores em idade, ele reconhece que, em primeiro lugar, a família, ela é essa base, como eu mencionei, da ordem social. Segundo, a precedência natural dos pais combina a autoridade e também anterioridade temporal. Não apenas porque os pais eles exercem autoridade, obviamente, porque deles nós viemos, mas também porque eles são anteriores a nós. Veja, isso já está incluso, pelo fato de serem mais velhos. E terceiro, o princípio da honra se estende analogicamente a todos os que nos antecedem na ordem da vida. Aplicando isso daqui de maneira mais abrangente. Não apenas os meus pais, mas aqueles que são mais velhos merecem também honra, respeito. Sendo assim, irmãos, respeitar os mais velhos é uma extensão natural do mandamento, porque eles representam anterioridade, são antes de nós, experiência e, frequentemente, função de orientação. Eu friso isso daqui, frequentemente, porque nem sempre, assim, eles exercem função de orientação, porque não são sábios, todos eles.
Mas os que são sábios exercem tal função de orientação. Ainda tem mais uma questão sobre isso, importante. Mesmo que a gente fique só nesse ponto hoje, eu preciso trabalhar essa questão que é importante. Vou lá para o Salmo 78. Ainda pensando aqui nos mais velhos e na importância deles no nosso meio. O Salmo 78. Salmo belíssimo. Eu amo demais esse salmo. Eu tenho muito desejo de ainda pregar nesse salmo, um salmo longo, e também seria para a gente poder cantar aqui em nossa igreja. Espero que mais pra frente a gente consiga fazer, tanto eu pregar, como também nós cantarmos esse salmo. Nós não leremos inteiro, mas eu quero que você veja somente do versículo 1 ao versículo 8, do 1 ao 8. Pode ler, o Salmo 78, do 1 ao 8. Ouça com atenção. Até o 8. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Esse salmo, ele proclama a mesma verdade que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aquele termo que na sua Bíblia, na sua versão em português, vai aparecer lá como o verbo ouvir. Ouvi, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O ouvir ali é o famoso shema do hebraico, shema, que é o ouvir com a ideia não apenas de você se atentar às palavras, saber o que está sendo dito, o conteúdo, mas é o ouvir de praticar. Você ouve e coloca em prática os mandamentos. Ouve e pratica o que está sendo dito. A mesma palavra aqui vai aparecer no versículo 3, quando diz o que ouvimos. O que ouvimos. Os mandamentos do Senhor. Os seus estatutos. E aqui veja, a mesma ideia aparece, mas agora como um cântico. O povo de Deus aprendeu a cantar este salmo aqui. Imagina a maravilha que é, como eu disse. Se Deus quiser, em breve a gente vai cantar esse salmo também. Cantar no salmo, não apenas sobre a lei de Deus, mas essa ideia inicial aqui. Os pais passando o ensinamento do Senhor para os seus filhos. Esse relacionamento pactual. O que nós recebemos dos nossos pais, a santa lei de Deus, a sua revelação, nós recebemos, a ideia é essa, recebemos, louvamos a Deus por isso, somos gratos e vamos passar para frente, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O Salmo proclama isso, irmãos. Receber do Senhor Deus, pela sua providência, a revelação, a história da redenção, guardar como um bom depósito, como um tesouro e repassar para as gerações vindouras. Pois bem, na estrutura pactual do Antigo Testamento, a fé era transmitida de geração em geração. Os mais velhos, eles eram depositários da memória dos atos de Deus. Honrá-los significava o que, irmãos? Significava dar continuidade a esse mesmo princípio pactual. Era uma continuidade da aliança, demonstrar a honra para com eles, recebendo seus ensinos e repassando para os filhos. Mais uma razão para se honrar os mais velhos,
honrar os idosos, os que temem ao Senhor Deus. Porque nós recebemos da parte deles esse legado aqui. Nem todos nós tivemos pais, mães, crentes. Não nascemos no lar assim, todos nós. Quem nasceu, sem sombra de dúvida, tem uma bênção maravilhosa. Avô, vó, então, maravilhoso. Mas é muito difícil, se você já tem algum tempo de crente, alguns anos, que você não tenha tido um pai ou uma mãe na igreja, espiritualmente falando. Alguém que serviu como conselheiro, até hoje serve, e espero que você tenha, como conselheiro, como conselheira, como alguém que lhe orienta, lhe ajuda a cumprir o que diz aqui o Salmo 78. Sim, pode ter sido seu pai e sua mãe, biológico. E se foi, ótimo, que você também tenha outros. Mas certamente o Senhor Deus concede pais e mães a nós, no meio do seu povo. Olha lá para Isaías, capítulo 3. Isaías 3. Eu citei há pouco que é um sinal de terrível corrupção no meio do povo de Deus quando não se honra, quando se respeita os anciãos, quando se dá o devido valor a eles. Veja um exemplo disso aqui. Isaías 3, versículo 5. Eu vou ler aqui. Isaías 3:5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Esse quadro que Isaías escreve aqui é alguma diferença com nossos dias? O desrespeito que há com os mais velhos? Certamente que desde a queda de Adão, desde os primeiros pais caíram em pecado, filhos se rebelaram contra os pais, não é algo recente, é desde aqueles dias. Mas há períodos em que alguns pecados são mais flagrantes do que outros. E nós vivemos um período em que a rebeldia, o desrespeito, a desonra com a autoridade, com os mais velhos, irmãos, é promovida, é exaltada. É vista a olhos nus e todo mundo entre aspas, né? Muitas pessoas aplaudem isso e tratam como normal. Se levantar contra o ancião. Aqui no contexto de Isaías, tal ato ou tal comportamento é visto como um sinal de decadência moral da sociedade. Quando não há respeito por aqueles que Deus colocou sobre nós. Deixa eu me concluir, pelo menos essa parte do estudo de hoje. Quero que você tenha em mente 3 pontos aqui sobre essa questão dos superiores a nós quanto à idade. A associação bíblica entre idade e honra repousa em 3 fundamentos. O primeiro, que eu citei no início, providencial, fundamento providencial. Deus concede longevidade como bênção. Como bênção. Então, o fato de Deus ter concedido àquela pessoa uma vida mais longa, isso é um sinal da sua bênção. E nós devemos honrar. Segundo, sapiencial. A experiência tende à maturidade e discernimento. Tende. Tem exceções. Mas pensando aqui na regra, uma pessoa, um homem, uma mulher crentes, que andam com o Senhor há muito tempo, são maduros e são pessoas que sabem discernir as coisas. Nós temos exemplos em nossa igreja local disso. A Deus seja a glória por isso. Pessoas que andam com o Senhor há muito tempo e são exemplos de sabedoria, de maturidade cristã, de bom senso, de bom testemunho. Terceiro fundamento, providencial, sapiencial. Terceiro fundamento, pactual. A fé é transmitida geracionalmente, de geração em geração. Mais um motivo para honrar. Porque mesmo que você não tenha sido alvo direto um receptáculo daquela pessoa, pense aqui, vamos lá. Falando de um idoso, em termos gerais, que serve ao Senhor há muito tempo. E você não é filho dele, não é neto dele, e mesmo que você nem congregue na igreja dele, mas você sabe e reconhece, ele é tido biblicamente como um homem sábio, temente a Deus, uma mulher, enfim. Isso já,
você deve honrar ele, como eu disse, por questão providencial, sapiencial, mas também pactual. Mas como assim, pastor, pactual, se eu não recebi dele? Mas certamente, se ele anda com o Senhor há muito tempo, teme ao Senhor, ele já passou para outras gerações a palavra do Senhor, o testemunho do Deus verdadeiro. Então isso é digno também de honra, de respeito da nossa parte para com eles. Mesmo que a gente não seja alvo direto, entenda isso. Ele foi usado por Deus também para transmitir a fé para as futuras gerações. Quanto mais então quando a gente pensa em alguém que nos transmitiu diretamente. Portanto, irmãos, o respeito aos mais velhos não é uma mera formalidade cultural, não é, mas é uma expressão do reconhecimento da ordem criada e sustentada pelo nosso Deus. É uma aplicação legítima e necessária do princípio moral do 5º mandamento. Honrar aqueles que, por disposição divina, nos precedem e, em certo sentido, nos formam. Vou parar por aqui. Na próxima quarta, se Deus quiser, eu dou continuidade, tratando do segundo ponto aqui. Ele cita os nossos pais em idade e dons. A gente vai ver sobre a questão dos dons. O que significa isso? Superiores a nós em dons. Como é que a gente tem que honrar esses superiores em dons? Enfim. Próxima quarta a gente fez. Mas hoje eu precisei trabalhar mais essa questão da idade, porque é um assunto que, além de ser tratado no catecismo, a Bíblia dá muita ênfase a isso, é muito importante, a gente precisa ter isso em nossos dias, ser resgatado, ser lembrado por nós. Honrar e respeitar os nossos superiores, inclusive em idade. Quando eu era criança, infelizmente eu não conhecia a fé verdadeira logo cedo. Foi logo cedo, aos 16 anos, mas não tão cedo, né? Eu digo não na minha infância. Eu nasci lá papista, como os irmãos sabem disso. Então, algum conhecimento de Deus eu tive, por causa dos meus pais transmitirem alguma coisa para mim nesse sentido, mas não a fé verdadeira mesmo, né? Mas é um comportamento que o Senhor, certamente por sua graça, ali trabalhando no meu coração, me concedeu, foi o prazer, e eu não falo isso por querer demonstrar algum tipo de glória nisso, não tenho nenhum mérito nisso, na verdade, estou citando isso só como uma experiência pessoal mesmo minha, não tenha isso como se fosse supra-sumo da coisa, longe disso. E se demonstrou alguma coisa boa nesse sentido da minha parte, foi porque o Senhor me concedeu. Mas para mim sempre foi prazeroso ouvir pessoas mais velhas, conversar com pessoas mais velhas. E eu percebo, irmãos, que em nossos dias isso é cada vez mais incomum por parte de pessoas jovens, adolescentes, assim chamados adolescentes, né? Tem ainda, é claro. Mas é menos comum do que era no meu tempo, por exemplo, nos anos 90, minha infância ali. Conversar com pessoas mais velhas, dialogar mesmo, para ouvir, claro, aprender, e até mesmo muitas vezes conversar assuntos diversos. Prazer em fazer isso. E quantas coisas eu aprendi em ouvir pessoas mais velhas, até mesmo pessoas, veja, pela providência divina, até pessoas que não temiam a Deus. Algum conhecimento eu consegui adquirir. Quanto mais então conversar com pessoas que andam com o Senhor. É demonstração de arrogância, de soberba, quando uma pessoa, por se achar superior no conhecimento, ou na condição financeira, ou seja lá no que for, a uma pessoa mais velha, não sentar-se com ela para conversar e para aprender sabedoria de vida, que é muito mais valiosa do que tanta coisa que tem por aí. Então que a gente possa valorizar isso, louvar a Deus pelos nossos idosos e pedir ao Senhor que, se for da sua vontade, pela sua providência, nos conceda também a longevidade deles. E assim, o mesmo testemunho de fidelidade a Cristo, de sabedoria e discernimento, para também ajudar os mais jovens que vão chegando em nossas vidas, filhos, netos e outros irmãos em Cristo. Amém.